Fixar o tema da live aqui. Será que fixou? Aqui. Olá, gente, boa noite. Hoje é dia 27 de agosto, dia do psicólogo. E a psicologia aqui no Brasil está fazendo hoje 59 anos de regulamentação da profissão aqui no Brasil. E hoje é um dia muito especial também, porque hoje está fazendo um ano que eu comecei a fazer lives aqui no Instagram. E isso está agregando bastante. As pessoas estão gostando, estou tendo um feedback bacana por conta disso. E nada melhor hoje de fazer essa live, porque vocês votaram na enquete para fazer essa live respondendo perguntas dos seguidores. E aqui estou eu. Para quem é novo aqui, eu sou Thaís Oliveira Santos, eu sou psicóloga, psico-oncologista e sejam bem-vindos aqui para essa live do Dia do Psicólogo. Sim, isso mesmo. E quem está entrando, olá Stephanie, um beijo. Aproveita, chama os seguidores de vocês aqui nesse aviãozinho e espalhe informações, porque tem perguntas muito interessantes. E tem perguntas também que tem a ver com o meu trabalho, perguntando do meu modo de como trabalhar. E é importante ressaltar isso também. Vamos chamar todo mundo, espero que vocês gostem, compartilhe. Quem tiver aqui fazendo alguma pergunta para mandar também pode mandar, que vai agregar bastante essa noite. E eu quero desejar aos colegas profissionais da psicologia sucesso, porque a nossa profissão não é fácil, não desvalorizando as outras profissões, mas a gente precisa falar que as pessoas ainda não sabem o que é psicologia, como é terapia, o que o psicólogo faz, e isso tem que ser mais falado, divulgado e ampliar conhecimento para a população. A sociedade precisa saber da importância da psicologia, a importância da psicoterapia em nossa vida. Isso é muito importante e que faz agregar bastante. Tá tudo ok com o áudio? Já pode mandar perguntas, eu vou começar a responder aqui, que já está no meu caderno, as perguntas anotadas, deixei aqui anotados, e quem quiser mandando perguntas aqui, eu vou deixar para responder depois das que eu vou ler aqui, tá bom? E quem está entrando, seja muito bem-vindo aqui. Vamos lá então para a primeira pergunta. Quantos anos tem de formada e como foi o processo? Vai fazer 8 anos de formação, me formei em 2013, então dezembro de 2021 farei 8 anos de formada. Eu entrei na faculdade aos 24 anos, em 2007. Calma que eu vou explicar, que a conta não bate, eu sei. Eu entrei em 2007, cursei o primeiro e segundo semestre. Em 2008, cursei o terceiro e o quarto. Porém, 2009 eu tranquei, então não fiz a faculdade em 2009, em 2010 também não. Retornei à faculdade no primeiro semestre em 2011. Ou seja, eu fiquei 2 anos afastada da faculdade, que foi o período que a minha mãe adoeceu. Para quem não sabe, minha mãe teve câncer, ela é falecida, mas eu fiquei os 2 anos para cuidar dela. E parei por 2 anos, retornei em 2011 e concluí em 2013. Então, por isso que tá com essa conta meio estranha. Ela parece estar fazendo 11 anos de formada, mas estou fazendo 8 anos de formada e foi a melhor opção da minha vida. Você sempre quis ser psicóloga desde os tempos do ensino médio na escola?
Quando que despertou em você o gosto pela psicologia? Na escola, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, não tinha ideia se eu ia fazer faculdade, não tinha ideia de nada. Mas no ensino médio, quando eu estava mais ou menos com uns 15, 16 anos, comecei a despertar por conta que a minha madrinha de batismo era psicóloga e ela uma vez estava na minha casa e tinha uma colega minha com uma menina de uns 7, 8 anos e a minha madrinha ficou observando essa menina menor e quando elas foram embora, ela disse para minha mãe: essa menina vai precisar de terapia, vai precisar passar com o psicólogo. Aí eu perguntei assim: como assim? Por quê? Que ela percebeu algo nessa criança que não era normal, não era natural para uma criança. Aí eu conversei com ela um pouquinho, falei assim, como assim você bate o olho numa criança, você sabe se ela é normal ou não? E ela falou assim, porque eu sou psicóloga, eu atendo crianças e eu percebo, né, como funcionam os comportamentos, as emoções, sentimento, enfim. Ela falou um pouquinho, eu fiquei interessada, eu falei, nossa, que bacana, fazer psicologia, analisar comportamento, ajudar as pessoas no sofrimento, interessante. Aí comecei a abrir a minha mente para isso, mas antes disso não tinha noção do que eu ia fazer. Não, tinha aquele sonho de ser cantora ou de ser atriz, mas nada com relação à psicologia. Então, só no ensino médio mesmo, já quase terminando, que eu fui perceber a importância de fazer faculdade. Eu me emociono um pouco por conta disso, porque ela já é falecida, mas é importante falar de onde surgiu o interesse pela psicologia, né? Me mandaram a pergunta: como se controlar durante exames de rotina? Sou ansiosa demais. Ansiedade é complicado. Ansiedade, a gente precisa procurar entender que como andam os seus sentimentos, os seus pensamentos, onde você está focando, começar a perceber quais são os gatilhos que pode estar gerando um pouco essa ansiedade, tentar também controlar a sua respiração para que ela ajude a você a se controlar em alguns momentos que a gente tem ansiedade. Tem. Hoje mesmo eu estava um pouco ansiosa para fazer essa live, porque é o dia do psicólogo, eu estou muito feliz, recebi um monte de mensagem, enfim. Então, gera um pouco de ansiedade também. É importante também a pessoa não exigir tanto de si mesmo. Ela tem que respeitar que ela tem ansiedade, que a ansiedade vem, ansiedade normal, todo mundo tem, é inevitável, mas cuidar quando a ansiedade é patológica, quando ela atrapalha a sua vida, quando ela prejudica a sua saúde, prejudica o seu trabalho, seus afazeres, a sua rotina, enfim. Tentar focar em algo bom. Quando você perceber que você está muito ansiosa, respira fundo, conte até 4, segurando a respiração, depois solte o ar, contando até 8, devagarinho. Procura meditar quando você for perceber que você vai fazer alguma coisa que vai elevar muito a sua ansiedade e focar em coisas boas, que é muito importante, tá? Se você perceber também que você tá fazendo isso e não tá resolvendo, aí cabe você procurar um psicólogo para você entender o que está acontecendo exatamente, porque você fica tão ansiosa quando vai fazer exames. São os exames que geram essa ansiedade? É o local do exame que pode estar gerando essa ansiedade? Ou você ficar pensando no resultado dos exames,
e pode estar gerando essa ansiedade. Precisa entender o contexto para tentar reverter essa ansiedade quando você vai fazer exames de rotina, né? Como você mandou para mim essa pergunta. Tem a pergunta: por que temos vontade de desistir da psicoterapia, mesmo gostando da psicóloga? Isso acontece. Precisamos entender o porquê. Há muitas respostas, não dá para afirmar o que exatamente, mas a gente precisa começar a entender. Muita gente para a terapia porque perde o emprego, a primeira coisa que corta, infelizmente, a terapia. Quando tem diminuição do salário, da renda, algo parecido, infelizmente, o que acaba acontecendo, a primeira coisa que as pessoas vê como prioridade, infelizmente, a terapia. É uma coisa assim que eu preciso falar, que as pessoas precisam entender as suas prioridades, as suas necessidades, o que é bom nesse momento, para que ela não interrompa algo que ela está fazendo bem para ela, porque a pergunta é bem certeira. Parando a terapia, mesmo gostando da psicóloga. Então, o que está acontecendo? O que fez a pessoa parar a terapia, mesmo gostando? Algo a pensar, algo a avaliar. É importante ver as memórias, os sentimentos durante a terapia, opiniões que a pessoa também tem durante a terapia. Se ela ouviu alguma crença de alguém, aí bateu, criou uma aversão, pode surgir isso também. Ver o comportamento, sentimentos de raiva, tristeza, medo, ou a terapia pode ter chegado a algum ponto que ela percebe que ela não quer mais falar de determinado assunto, então isso dificulta um pouco, faz parte do processo da aceitação no momento, faz parte de diversas outras variáveis, diversas outras, como se diz, diversas outras motivos, gente, que pode levar as pessoas a começar a fazer terapia e parar. Mas, infelizmente, quando se perde renda, a primeira coisa é que a pessoa para. Se surge também uma nova despesa, um exemplo, uma reforma da casa. Então eu vou parar a terapia porque eu preciso de mais dinheiro. Então, gente, as pessoas precisam entender quais são as suas prioridades. Quanto vale eu parar de me cuidar, eu parar de cuidar da minha mente, do meu emocional, do meu sentimento? Quanto vale isso para eu parar? Então, é algo a ser avaliado, é algo a ser pensado e só para entender mesmo, as pessoas quando entram nessa decisão, para ser exato. O que precisa para ser psico-oncologista? Essa pergunta é ótima, por quê? Primeiro, o ideal você se formar em psicologia, que são 5 anos de faculdade, que é uma graduação para você entender as abordagens, que são as teóricas, são várias teorias de comportamento, de sentimentos, emoções, para você começar a entender melhor como funciona a teoria da psicologia. Aí depois você faz uma pós-graduação, que é uma especialização em psico-onco, que é para atender e ajudar as pessoas no momento que ela descobre o câncer. Pessoas também que estão na elaboração do luto, porque perdeu um familiar com câncer. Pessoas que estão entrando em cuidados paliativos, quando o paciente entra num momento assim, que às vezes não há mais nada a fazer,
o tratamento é só medicação para aliviar a dor, sofrimento, para ela ter uma finitude digna. Às vezes não precisa disso também. Às vezes o cuidado paliativo não é só quando a pessoa está morrendo, mas também para ela ter uma qualidade de vida melhor sem sofrimento. E também na elaboração do luto, como eu falei, cuidados paliativos e na comunicação de más notícias, quando o psico-oncologista entra para ajudar o médico a dar a má notícia para o familiar ou para o próprio paciente também. Enfim, tem tudo isso para ajudar as pessoas com câncer. Então, primeiro faz psicologia, para depois fazer uma pós em psico-oncologia, que é fundamental para ajudar as pessoas que estão doentes, que estão com tumores malignos, que estão com câncer. E os seus familiares a entender como funciona isso também. Esse é o papel do psico-onco, por isso que é importante, após a graduação de psicologia, fazer uma especialização em psico-onco. Esse é o processo para se tornar o psico-oncologista. Bem-vindos, Jéssica, Raíssa, Jamil. Parabéns pelo dia do psicólogo. E hoje é um dia muito feliz, gente. Outra pergunta. Quais gatilhos aumentam a ansiedade? Essa pergunta é bem semelhante a outra sobre o exame de rotina, como fazer para controlar. O que seria ideal para a pessoa? Ela precisa entender no momento da crise qual o gatilho. É um momento assim, uma conversa? É uma pessoa, um ambiente, a memória, pensamento, o que ela está pensando, o que ela está lembrando que pode estar dando esse gatilho para que ela tenha essa crise. Alguma opinião, medo, raiva, tristeza, esses sentimentos também podem ser gatilhos para elevação da ansiedade. Alguma reação muito forte de algum... Um exemplo, a pessoa recebeu de última hora, amanhã você tem uma entrevista de emprego. Aí a pessoa já começa com aquela ansiedade. É uma ansiedade normal? Sim, porque a gente tem um preparo para fazer uma entrevista, que é uma responsabilidade, a gente quer se sair bem porque a gente quer um emprego. Mas a gente precisa parar um pouquinho e pensar. Eu não posso ficar tão ansiosa, preciso me controlar porque isso vai atrapalhar. Então, o gatilho foi a notícia de que tem uma entrevista amanhã. Como eu vou trabalhar isso em mim? Percebe? Então, a gente tem que perceber como isso pode estar atrapalhando sua vida, como isso pode estar dificultando você evoluir, como profissionalmente, na sua vida pessoal, enfim, algum jeito pode estar atrapalhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os gatilhos para elevação da ansiedade. E mesmo assim, se você não conseguir encontrar esses gatilhos, é muito importante procurar ajuda psicológica. Procura um psicólogo, que ele vai te ajudar a entender quais são os gatilhos que pode estar elevando a sua ansiedade. Gente, lembrando que ansiedade todo mundo tem. A gente precisa, porque é um alerta do nosso sistema, faz parte da gente, só que a gente precisa saber lidar com isso. O que não pode é a gente ter aquela ansiedade que atrapalha a nossa vida, que atrapalha a nossa saúde, que tira a gente da nossa rotina. Tem gente que não consegue nem sair de casa porque gera o transtorno de pânico. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisar ter todo o acolhimento na hora de atender esse paciente, porque precisa de muita ajuda. Lembrando,
O processo terapêutico é demorado, não é de um dia para a noite que vai resolver tudo, e não depende 100% do psicólogo, depende muito mais do paciente. Vai esse alerta aqui também, tá? Para tentar diminuir os gatilhos da ansiedade. E para outras demandas também, não só para ansiedade, para tudo que você for, por qual motivo que você for procurar um psicólogo, tá bom? Tem essa dica aqui também. Quanto tempo a terapia dá resultado? Eu acabei de responder isso agorinha, né, gente? Quanto tempo a terapia dá resultado? Quando a pessoa me procura e faz essa pergunta para mim, eu geralmente falo, olha, no mínimo de 6 meses a 1 ano, para começar a fazer terapia. Porque a pessoa precisa primeiro aceitar que precisa de fazer terapia, procurar o psicólogo, fazer a terapia, só que tem muita gente que às vezes fica 1 ano, 2 anos e a terapia não iniciou para aquela pessoa ainda. Vocês sabiam disso? Sim, gente. Porque depende muito do paciente, depende da entrega, depende muito do comprometimento, se ele faltar muito, se ele desmarca. Então tem tudo isso, se é aquele paciente fiel, que está sempre no dia, horário marcado, se compromete, se entrega, fala o que sente, o que está te prejudicando, o que está atrapalhando, se fala dos seus traumas, dos seus sentimentos, isso vai ser só evolução na terapia. Então eu digo que para começar a terapia mesmo é de 6 meses a 1 ano. Mas tem pessoas que conseguem fazer uma avaliação de 4, 5 sessões e tá ótimo. Então a primeira coisa é, você quer um acompanhamento psicológico ou uma avaliação psicológica, porque a avaliação são 4 ou 5 encontros. 4 ou 5 atendimentos. O acompanhamento vai muito mais além disso. Então, vale pensar o que você quer. Tem gente que vem com a proposta também, mas se eu fizer uma vez por mês, resolve? Demora muito, porque o aconselhável é uma vez por semana. Uma vez por mês vai demorar muito mais. Mas se a pessoa não tem outra opção, se quiser, pode, não é proibido, pode até fazer. Tem aqueles que fazem de 15 em 15, eu faço de 15 em 15 quando eu estou prestes a liberar o paciente, que eu falo da alta. Aí já começa no processo de 15 em 15, mas vai muito do paciente. Mas tem gente que quer fazer terapia uma vez por mês, tem gente que quer só de 15 em 15. Varia muito da necessidade da pessoa também, se ela não tiver pressa, se não tiver aquela ansiedade de que acabe logo o processo terapêutico. Gente, pode mandar perguntas aqui que eu vou responder também, tá bom? E chame os seguidores de vocês também. Eu vou deixar essa live salva, lembrando que essa live não vai ser muito longa, tá? Eu vou responder mais aqui. O que tem mais aqui? Cadê? Quanto tempo a terapia dá resultado? Você colocou nas opções de live como perdi minha mãe pelo câncer. Por quê? Gente, me mandaram essa pergunta e não foi nem uma pessoa, foram mais de uma. Sobre o tema da live, por como perdi minha mãe pelo câncer. Vou falar brevemente aqui. Porque foi um dos motivos que me fez fazer especialização em psico-onco. Sim, dias antes dela falecer, ela estava em cuidados paliativos, eu me atrevia um pouquinho para ver outros pacientes e eu falei para ela, eu vou fazer pós-graduação em psico-oncologia, porque eu quero também cuidar das pessoas com câncer. Eu já tinha experiência por conta dela, então eu precisava só de ter na teoria. E foi o que eu fiz. Ela faleceu em 2015 e eu comecei a especialização
em março de 2016. Foi isso. Então, esse foi um dos motivos. E teve algumas pessoas que me mandaram também, por que o motivo de você ser psico-onco? E por que você não fala mais sobre isso? Eu gravei um vídeo aqui, tá, no Instagram, sobre o motivo que me fez ser psico-oncologista. Lá eu falo mais um pouquinho sobre o processo da minha mãe. E é isso, gente. Porque eu quis falar um pouquinho sobre ela, que foi um dos motivos que despertou para eu ser psico-onco. É uma área difícil? Já me perguntaram isso. É. Porque é uma área assim que a gente vê muita dor, sofrimento, dúvidas, angústia e muitos lutos, muitos, infelizmente. Mas também tem a parte também que a gente vê muitas vitórias. Nem todo mundo que tem câncer morre. Muitas pessoas com câncer sobrevivem e se curam. Então tem essa parte boa também. E faz parte do processo, gente. Tem um lado bom e ruim. É muita luta? É, mas faz parte. Que nem vem muitas pessoas com luto. Depois que eu perdi minha mãe, parece que a gente cria um imã. Vieram bastante pacientes que tinham perdido pai, mãe, independente se foi por câncer ou outras doenças também. E a gente percebe, né? Não é a gente que escolhe a área que você vai seguir. É a área que escolhe a gente. É engraçado falar sobre isso, né? Porque você começa a receber pacientes com certas demandas, muita luto, 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 luto. Foi, nossa, tanta gente morrendo procurando terapia porque perdeu um monte de gente, um ente querido, marido, esposa, filho, mãe, pai. E eu tinha acabado de perder a minha também. E vinham pacientes também que tinham acabado de perder a mãe com câncer. Eu confesso que depois que eu perdi a minha mãe, eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses, 4 meses sem atender. Eu não atendia ninguém, as pessoas me procuravam, encaminhava para outros psicólogos, porque eu não estava com o psicológico bom para atender a demanda de pessoas que perderam pai, mãe, pessoas com luto. E eu tava querendo fazer minha especialização. Depois que eu comecei a fazer minha especialização, que eu passei muito mal nas primeiras aulas, que foi online, na época que meu curso foi à distância, eu vomitava muito. Teve um dia que eu só vomitei. Por conta que começou a falar das reações da quimioterapia, radioterapia, eu comecei a lembrar de como foi o processo com a minha mãe, eu passava muito mal. Então, imagina eu atendendo pacientes. Não tinha condições. Então, eu tinha que cuidar da minha mente, fazendo terapia, elaborar o meu luto, para depois cuidar dos outros. Tinha que cuidar de mim primeiro, para cuidar dos outros. Por isso é importante a gente sempre começar a pensar: eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Se eu estou bem, eu consigo cuidar do outro. Se eu não estou bem, não tem como eu cuidar do outro. É por isso que eu não fiquei um período sem atender por conta disso. Não estava bem, não tinha condições de eu atender com qualidade. Esse paciente eu fiquei um tempo sem atender. E não me arrependo. Não me arrependo. Que serviu para eu amadurecer, elaborar e refletir mais sobre o que eu estava passando naquele momento. E foi bom. Por isso é importante quando... Essa aqui já vai entrar para a pergunta aqui. Qual a importância do luto? Já vou responder. Por isso que é importante a gente aceitar o que a gente sente. A importância do luto é você aceitar o seu sentimento, aceitar a sua dor, aceitar seu processo em silêncio ou não. Se você quer casa cheia,
ou você quer ninguém na sua casa, o processo é seu, você tem que se respeitar, você tem que aprender a elaborar, porque vem vários sentimentos quando a gente está no processo do luto. O luto é tão importante da gente processar, porque faz a gente sentir tudo: raiva, revolta, tristeza, angústia, medo, sentimento de abandono, sentindo tudo que você imaginar. Vem tudo de uma vez, ou vem tudo por etapas. Por etapas até você aceitar. Quando vem o processo da aceitação, é muito mais prazeroso, é uma paz, porque você aceitou que aquilo aconteceu e você tem que seguir a sua vida. E é muito importante, não só o luto de morte, o luto de um término de um relacionamento, perda de um emprego, perda de uma bolsa na faculdade, perdas. Luto é perdas. Qualquer perda que você já teve, é importante você sentir, elaborar todo esse processo é muito importante. É importante não emendar relacionamentos amorosos no outro. Você tem que dar um tempo para você aceitar o término. Tem que aceitar isso. Que tem gente que emenda um relacionamento no outro. Não tô falando que tá errado, mas pula o processo. E isso pode fazer mal, porque você não tá digerindo o que aconteceu. Ah, mas foi eu que terminei, então não tem problema. Tá, mas as duas partes precisam elaborar. É importante. A gente precisa sentir. Eu sempre falo, o luto é necessário a gente sentir a dor. Nunca pular esse processo. A gente precisa sentir. Elaborar, pensar, refletir e depois seguir em frente. É muito importante isso. E faz parte do processo do ser humano. Se você não passou, você vai passar. Faz parte do ciclo da vida. Infelizmente, a gente vai passar. E isso faz parte do processo do luto. Isso é a importância do luto. Então, já respondendo essa outra pergunta. E finalizando aqui, que se ninguém me mandar nenhuma pergunta, eu vou finalizar já. Finalizando, qual mensagem que você dá para as pessoas que nunca fizeram terapia? Eita, por quê? Você tem algum tabu contra a psicologia? Pesquisa no Google o que é psicologia, o trabalho do psicólogo, o que é psicoterapia, psicoterapeuta, qual a função. Pessoas que têm medo de psicólogo, que têm tabu por terapia, psicoterapia, a minha mensagem é: você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o quanto você está se anulando em conhecer a si mesmo. Sim, porque é o autoconhecimento. Você está se anulando a se cuidar, a se analisar, a se refletir, a se cuidar. E você não sabe o quanto isso é tão maravilhoso para a sua vida. Porque a terapia é para você, não é para você ir fazer por conta de outra pessoa. Sentindo a necessidade, ou alguém pode chegar e pontuar: você está precisando de terapia, será? Que você não precisa elaborar algumas coisinhas, alguns traumas que você tem, olha essas crises que você tem. Às vezes você está ouvindo, mas o importante é você perceber que a vontade vem daqui de dentro. E a terapia só é benefício. Tem sessões que dói? Dói. Tem pacientes que pode sair da consulta e ficar: eu vou matar a Thaís, ela me fez chorar hoje. Pode,
Mas depois eles reconhecem que aquilo serviu para eles, não para mim. Lógico que eu fico muito feliz com o processo da evolução de cada paciente. Quando eu vejo que eles estão entendendo como funciona o processo terapêutico, eles têm uns insights na hora da sessão. Ah, eu percebi isso agora. Ah, então isso aconteceu por conta disso. Nossa, nunca pensei nisso. Nossa, deu esse insight agora. Como é que pode isso? É maravilhoso. É maravilhoso. E tem toda a ética, tem todo o sigilo. O psicólogo não tá lá para ficar ouvindo a sua angústia, seu sofrimento para sair para os outros. Não, gente, a gente não faz isso. Tem um sigilo, é uma profissão séria, com ética. E a gente faz isso com muito amor, com respeito à pessoa que vem nos procurar. Porque muitos estão sofrendo. E a terapia, ela foi feita para prevenir o adoecimento da mente. Mas, infelizmente, as pessoas procuram quando já estão adoentadas. E isso é muito triste. Então, o psicólogo não vai sair falando para ninguém, não vai sair julgando, vai respeitar seu silêncio, vai respeitar suas angústias, seu medo, seu sofrimento, sua dor, seu medo. Tá ali só para te ouvir. É um acolhimento, uma escuta. E respeito por aquela pessoa que procurou nosso trabalho. Isso faz parte de todo o processo da evolução, do crescimento pessoal, emocional. Isso é saúde mental. Não é à toa que hoje, dia 27 de agosto, aqui no Brasil, comemora 59 anos dessa profissão maravilhosa. 59 anos que é a profissão regulamentada aqui no Brasil. Então, não é uma profissão que surgiu ontem. Ela já está há 59 anos aqui. E a gente não receita nada. Preciso falar isso. A gente não atende pessoas loucas. Não, gente. Atendemos pessoas com luto, pessoas com depressão, ansiosas, pessoas que têm medo de qualquer coisa, pessoas que têm manias, pessoas que estão com dificuldade de procurar um emprego, procurar terapia para saber a causa, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, casais procurando terapia quando o casamento não tá chegando à falência, pessoas doentes, como pessoas que acabam de descobrir que é soro positivo com HIV, procuram terapia, pessoas que estão com ideação suicida, pessoas que querem se matar, procuram também terapia. E lembrando que agora em setembro é o mês de prevenção, de conscientização do suicídio, que é o Setembro Amarelo. E terá live sobre o assunto, tá, gente? E é isso. Respondi todas as perguntas enviadas, com exceções de algumas que eu não vou responder, porque foram muitas perguntas muito pro lado pessoal. Com exceção, vou falar da data do meu aniversário que pediram. E, né, nasci dia 10 de janeiro de 83, tenho 38 anos, tá bom? Me perguntaram isso, mas outras perguntas muito assim, pessoal, gente, não dá. Com relação à minha profissão, dúvidas de algum transtorno, alguma coisa assim do meu trabalho, de experiência, ok. Mas valeu, gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui salva. E vocês que não mandaram, vocês que me mandaram perguntas muito pessoais, eu já avisei que eu não ia responder e só respondi as que estavam de acordo para ser respondida aqui na live,
Tá bom, gente? Uma ótima sexta-feira. E aos psicólogos que estão aqui presentes, ó, maravilhoso finalzinho de noite para nós, que a gente consiga ter sucesso na nossa profissão, que a gente consiga ajudar mais pessoas, acolher tanta gente que precisa e que infelizmente após a pandemia a gente vai perceber que vai ter muito mais pessoas precisando da gente. Eu quero também agradecer aos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, tudo, que são na linha de frente da Covid, que precisam de muita oração e de apoio. Gente, se cuidem. Tome 2 doses da vacina. Se cuidem. Por favor, se cuidem. Minha gratidão a todos vocês aqui. Super beijo a todos. E até a próxima live.